Direto à cidade do Galo. Alô, torcida atleticana. Hoje é só a massa do Galo. Hoje é só a torcida do Atlético aqui na Arena MRV. Qual a preparação do Galo? O que faz o técnico Cuca? Tudo isso pra você a partir de agora. A Itatiaia contando tudo do Galão da Massa na Copa do Brasil. Cláudio Rezende, as primeiras informações do Galo nesta quarta-feira bonita em Vespasiano. Está o Cláudio Rezende, a porta da cidade do Galo, onde a torcida ontem fez uma grande festa em Rezendão. Os jogadores, inclusive, estiveram ali tete a tete, frente a frente. Vamos ter imagens também? Vamos ter as imagens no YouTube, hein? Itatiaia Esportes, Itatiaia Oficial. As imagens da festa da torcida do Galo. E aí, Rezendão, as primeiras informações na concentração do Galo. Um abraço, bom dia. Chega mais, Cláudio. Um abraço, Thiago. Bom dia a você, bom dia a todos. Tá todo mundo ligado aí no Rádio Esportes, coração batendo mais forte aqui na porta da cidade do Galo. O clima de muita tranquilidade, pouco movimento por aqui, do lado de externo. O Atlético coloca vários gradis aqui em frente, até para segurança. Tem aqui a guarita também da cidade do Galo. Ontem, uma festa, como você disse, muito grande, aqui por volta de 8 horas da noite. Milhares de torcedores, as organizadas do Atlético estiveram por aqui. E a turma fez uma festa bonita, com os sinalizadores, com uma fumaça aqui. Inclusive, quem está no YouTube da Itatiaia, a gente tem algumas imagens feitas e divulgadas pelo próprio Atlético. Os jogadores estiveram aqui, não teve nenhuma conversa com os atletas, não teve assim nenhuma conversa dos atletas com os torcedores, não teve nenhuma reunião, né, o bate-papo, mas eles ouviram os cânticos de que amanhã é guerra, né, no caso hoje, porque foi ontem à noite. Então, todo mundo mobilizado aí para esse grande jogo. E aqui no Atlético, então, o regime de concentração após o treino que aconteceu ontem à tarde. Jogadores agora estão no hotel, o almoço está sendo preparado. Hoje nenhuma atividade em campo, o Cuca fez atividade ontem apenas. Hoje, dia de jogo, só em casos excepcionais que o Cuca leva a turma para o campo. Ele vai mais conversar mesmo, até pela maratona de jogos, né? O Galo jogou domingo à noite, teve semana passada na Argentina. Então o Cuca hoje não vai levar a turma a campo não, mas na conversa mesmo, para que todo mundo esteja consciente da parte tática de como montar o time, como ele vai neutralizar as principais jogadas do Cruzeiro. Então é isso, Thiago. Ontem, uma manifestação que foi de total apoio e restrito apoio da torcida atleticana, que hoje vai lotar aí a Arena MRV para empurrar o time. Então, nessa sintonia, mesmo o Atlético não estando bem no Campeonato Brasileiro, torcedor aqui ontem veio apoiar, não veio cobrar não. Cobrança depois. Hoje é dia de clássico e clássico é clássico, Thiago Reis. Daqui a pouquinho eu volto aqui com os detalhes. O que o Cuca pode montar, hein? O que o Cuca vai fazer para tentar essa vitória no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, Thiago Reis. Ô, Cláudio Rezende, qual a provável escalação? Cadê o campinho do Galo? Vai ser o Atlético pra cima, 3 atacantes? Vai ser um Atlético mais encorpado no meio? O Lianco joga ou não joga, hein, Rezende? Olha, Thiago, ontem o Lianco apareceu no campo, e aí, torcedor do Galo, logicamente, fica mais animado. Torcedor rival do Cruzeiro fica com aquela pulga atrás da orelha. Agora, eu conheço o Cuca de outros carnavais, né? De outras oportunidades. E quando o Cuca coloca jogador em campo dessa forma, normalmente é blefe. A informação que a gente tem, e eu tinha essa informação já, a Itatiaia já vem trazendo essa informação já há algumas semanas, é que a lesão do Lianco, ela não está cicatrizada, não está pronto para jogar. E eu duvido que o Cuca vai arriscar o jogador, como já foi feito, aí o Simões destacava agora no Rádio Esportes, com o Guilherme Arana. Jogou nem 15 minutos no último clássico e teve que sair. Eu duvido que o Cuca vai arriscar com o Lianco. É melhor preparar o Lianco para o segundo jogo. Então, eu creio que é mais para colocar aquela dúvida mesmo no Leonardo Jardim.
o Lianco em campo, de chuteira, vai pro jogo. A gente sabe que pode ter sido só a foto e ele não treinou nada, né, Thiago? Então, eu não creio em Lianco. A dupla de zaga deve ser mesmo Vitor Hugo e o Júnior Alonso. Nesse caso, o Alonso joga na direita e o Vitor Hugo na esquerda, como já aconteceu semana passada lá em Mendoza. Antes de eu trazer o campinho, para vocês comentarem aí a provável escalação do Galo, vamos com o nosso convidado, com o Hulk, que entrevista a nossa colega Yara Fantoni, no canal do YouTube da Yara Fantoni, comentou sobre vários assuntos, mas principalmente do clássico, né? Porque, com tanta ansiedade, o torcedor do Galo muito ansioso pro clássico. E o Hulk, experiente, jogador que costuma regular contra o Cruzeiro. Como tá o Hulk pro clássico? A gente sente vontade de jogar, né? A gente gosta de jogos assim. É um jogo que você concentra mais, você foca mais. Não que os outros você não concentre, mas assim, é sempre especial jogar clássico. É diferente. Você sente que a torcida vai pra cima, jogar um clássico aqui na Arena MRV? Ah, sem dúvida, sem dúvida. A torcida joga junto, não só no dia do jogo, né? Já tá jogando de agora já, né? Então, a gente sente a grandeza desse jogo, a responsabilidade que tem um jogo desse tamanho, né? Então, como eu te falei, a gente se prepara ao máximo, que se Deus quiser, estejamos um grande dia para fazer grandes jogos e mais importante. E a massa atleticana, que já esteve aqui ontem, na porta do CT da Cidade do Galo, vai lotar a Arena MRV. O diferencial da torcida atleticana, o Hulk fala conosco também. O diferencial, cara, da massa do Galo, eu já vi inúmeras entrevistas de jogadores que não jogaram no Galo, só jogaram contra, falando da torcida do Galo, cara, que eles fazem uma festa, então a gente sente que, cara, a gente tá com a torcida do nosso lado, vamos pra cima. Então, a massa é espetacular. Tá aí então o Hulk elogiando a massa atleticana. Hoje vai ter que ser no embalo da massa, né? Com o torcedor empurrando o time na Arena MRV. O Hulk que tem em jogos oficiais 12 clássicos, 11 vezes ele foi titular e nos 12 clássicos, ele fez 9 gols. E foram 2 assistências para gols. Então, cara, mais do que decisivo, grande esperança do Atlético para o jogo de logo mais. O time, vamos lá, no campinho para quem está no YouTube da Itatiaia. Com as ausências do Lianco e do Saravia, que devem ser confirmadas. O Bernard também não treinou esses últimos dias, fez uma cirurgia odontológica. Então o Galo, Everson, Natanael, Alonso, Vitor Hugo e Guilherme Arana. Arana hoje completa 250 jogos com a camisa do Galo. Meio campo, Alan Franco, Alexander, Gustavo Scarpa. Aí eu coloco uma dúvida. Ele vai preencher mais o meio campo? Pode colocar o Gabriel Menino. Se ele for com 3 atacantes, Reinier ou Rony, o Coelho pelo lado esquerdo e o Hulk, que foi o nosso convidado, no comando do ataque. Então, esse é o time do Galo. A escalação não vai fugir dessa aí, que a gente está mostrando no campinho do YouTube da Itatiaia, Thiago Reis. Oliveira, Cláudio Rezende colocou ali ainda há pouco o Reinier como possibilidade para começar o jogo. Chegou outro dia, já tá com essa bola toda, com essa moral para já sair jogando de cara, Lê? Tá com moral porque ele mostrou um entrosamento, um entendimento com o Hulk bem bacana, né? E tem um agravante aí nessa decisão do Cuca, né? As opções que ele tem no lugar do Reinier não estão jogando bem. O Rony não está jogando bem e o Gabriel Menino não está jogando bem. Igor Gomes, que poderia ser uma possibilidade, quando sai jogando também não vai bem. Tem tudo isso. Só que se o Lianco realmente não jogar, que é a tendência, ele precisa de um reforço no momento defensivo. Nós estamos falando do ataque, por que você está falando isso? Porque o Rony dá esse reforço defensivo. Então acho que se o Lianco fosse ou for para o jogo, o Reinier sairia jogando, porque é mais jogador, tecnicamente é mais poderoso do que o Rony e o time fica mais ofensivo do que com o Gabriel Menino. Mas como ele tem receio com essa última linha com Natanael, Vitor Hugo, Alonso e Arana, pode ser que ele faça a opção mais uma vez pelo Rony, principalmente porque ele colabora defensivamente. Ô Alexandre Simões, mas se a ideia for colaborar defensivamente, não é melhor colocar o menino? Fecha o meio campo com o Alan Franco, com o Alexander e também
o Mineiro e deixar esse meio-campo mais robusto, se a ideia fosse defender melhor, Simões? Mas aí você perde muito ofensivamente, né? Eu acho que com o Menino, o Atlético ganha a bola parada dele é muito boa. Agora eu concordo com o Alê, a questão do Rony. Até porque o lado direito, né, o Alê, será o grande problema. Primeiro que vai ter um canhoto jogando como central, o que já é um problema. E segundo, que entre os dois laterais, por mais que o Arana não viva seu melhor momento, mesmo assim ele ainda marca melhor do que o Natanael. Então você vai ter o Natanael com o zagueiro canhoto, que deve ser o Júnior Alonso, né? Pelo menos foi esse o desenho quando ele e Vitor Hugo jogaram juntos. Então você vai precisar de um reforço ali. Até porque o Kaique chega bem e o ponta que o Cruzeiro tem, por mais que talvez seja o jogador mais frágil do time, do Jardim, mas o ponta que ele tem joga pela esquerda também, que é o Wanderson, né? O Christian não é um ponta, é um volante, um meio adaptado ali ao lado, até que ele fecha muito. Então, eu acho que essa preocupação ali com esse corredor do campo faz todo sentido e concordo com a Lê. Eu acho que apesar de ser atacante, o cara que melhor recompõe sem que o time perca a força ofensiva é justamente o Rony. A Itatiaia não perde clássico. A Rádio de Minas terá uma grande cobertura para o clássico de hoje à noite entre Atlético e Cruzeiro no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Serão mais de 12 horas de cobertura multimídia com destaques nas diversas plataformas da Itatiaia. Já direto da Arena MRV, ao vivo, o comentarista Alexandre Simões e o repórter Pedro Abílio traz as informações. Muito bom dia para você. Inicialmente, Pedro Abílio, uma Arena MRV lotada hoje à noite, hein? Bom dia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Bom todo dia. mundo que tá acompanhando a gente no Jornal da Itatiaia. Expectativa de mais de 40 mil pessoas. E o Atlético divulgou que mais de 38 mil ingressos haviam sido comercializados só nessa terça-feira. Expectativa de casa muito cheia. Afinal de contas, o primeiro clássico da Copa do Brasil terá torcida única. Atleticanos apenas aqui hoje. Inclusive, para a torcida do Atlético, a informação de que quem está com os ingressos do setor Inter-Oeste, aqueles torcedores que ficariam, né, no setor visitante, eles estarão também unidos ao setor norte e entram pelos portões 19 e 20. Portanto, vai ter torcida do Atlético na Avenida Cristina Assis aqui, onde normalmente os visitantes acessam esses portões 19 e 20. A esplanada será aberta às 4:30 da tarde, mas a Itatiaia já fala daqui, da Arena MRV, 18 graus agora aqui, batendo um ventinho frio. E como vocês disseram, eu tô ao lado do comentarista Alexandre Simões, que olha, a gente estava conversando aqui, esperando um clássico equilibrado, né, Simões? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Exatamente. É exatamente isso. Eu acho que, assim, talvez tenha mais de uma década que a gente não tenha um confronto, um mata-mata tão equilibrado como esse Atlético e Cruzeiro que a gente vive a partir de hoje à noite aqui na Arena MRV. O sinal eletrônico da Itatiaia marcando 7 horas e 45 minutos. Vamos às informações. Primeiro, Cláudio Rezende, comandante deste primeiro clássico das quartas da Copa do Brasil. Como é que o Cuca vai armar esse time para o jogo de daqui a pouco, o jogo das 7:30 da noite? Fala, Cláudio. Do lado atleticano, mistério total. Técnico Cuca tem baixas, Lianco, Saravia, mas principalmente no setor ofensivo. Vai com 3 atacantes ou vai colocar mais um jogador no meio campo? Esta é a interrogação. Se for com 3 atacantes, tem uma disputa de Renier e Rony para formar o trio ali com o Coelho e o Hulk. Se colocar mais um jogador de meio campo, não iria nenhum deles, não, apenas Coelho e Hulk e Gabriel Menino. Seria uma possibilidade. No setor de defesa, devem ser confirmados Vitor Hugo ao lado de Alonso e na lateral direita, Natanael. Você utilizaria, Simões, o Lianco, mesmo sabendo que não está 100%, e essa vaga que o Cláudio está deixando em aberto aí no ataque do Atlético, como é que você preencheria? Olha, Pedro, eu acho que a questão do Lianco é a seguinte, né? O Atlético tem um trauma recente com jogadores que retornaram de lesão, tiveram uma nova lesão e ainda ficaram um tempo maior. Então acho que isso pesa para a escolha do Cuca, sem dúvida nenhuma. Agora, o Lianco é a grande peça do sistema defensivo do Galo. Ele ao lado do Everson, né? São os destaques desse time até agora. Em relação ao ataque, eu acho que ele vai de Rony.
porque o Rony, ele tem um poder de recomposição e no clássico isso é muito importante, que eu acho que o Reinier ainda não tem. É um jogador que chegou recentemente, tem muita qualidade, mas eu acho que peca nessa questão. E vai ser um jogo muito brigado. Eu acho que o Rony tem a cara desse clássico.